Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo, pois eu acabei de realizar uma leitura que é bem diferente das anteriores. E afinal, do que se trata? É curioso porque, assim, de fato, é um tipo de leitura que geralmente as pessoas só fazem na infância. Elas entram, entre aspas, em contato com a literatura e com o gosto pela leitura com esses gibis. E aqui no Brasil, no caso, os gibis que ocupam esse nicho de mercado é os do Maurício de Souza, por exemplo, né? O do Ziraldo, né? A turma lá do Pererê, do Menino Maluquinho, etc. Né? A turma da Mônica, como eu já comentei, do Maurício de Souza, e também dos personagens da Disney, em especial dos patos, né? Do Tio Patinhas, do Pato Donald, do Guinho, Zezinho, Luizinho, etc. Então, alguns anos atrás, quando eu ia ao supermercado para comprar alguma coisa, eu vi ali naquelas gôndolas próximas ao caixa umas revistas grandes, encadernadas, né, com o nome Biblioteca Dom Rosa, né? Tio Patinhas ou então Pato Donalds. Só que quem é Dom Rosa? Sei lá, não sei. Então nunca, eu achava bonito, mas nem sequer pegava para folhear. Aí um dia, navegando aqui pelo YouTube mesmo, eu assisti vários vídeos de YouTubers recomendando a leitura dessa tal de Biblioteca Dom Rosa. Então, casualmente, eu ia comprava um, comprava outro, etc. E eu digo, não, vou esperar completar todos os volumes da coleção para depois ler. E finalmente eu comprei todos. A coleção é construída por um total de 10 volumes. E, como eu comentei, eu acabei de ler o primeiro, que é O Filho do Sol, né? E do que se trata essa coleção? Impressionante, porque ela tem um formato grande, e daqui a pouco eu mostro para vocês um dos volumes. Enfim, né, a Biblioteca Dom Rosa são 10 volumes, cada uma tem algo em torno, tem um pouco mais de 200 páginas. Ela geralmente são acompanhadas de uma introdução, do miolo, que são as histórias propriamente ditas, mas no final há um caderno de extras com as capas, capas variantes, estudos de personagens, comentários, porque são textos produzidos pelo próprio artista, né, o Dom Rosa, que descreve detalhes sobre a produção, a criação de cada uma daquelas histórias, detalhes, curiosidades, e por fim tem o que eles chamam de a saga de Dom Rosa, porque esse autor ele escreveu, né, ele produziu a saga do Tio Patinhas, no qual a partir das histórias criadas pelo Homem dos Patos, que daqui a pouco eu falo quem é, ele, entre aspas, criou a saga do Tio Patinhas, tentando recontar ou fazer esse exercício de contar a história do Tio Patinhas. Porque o Tio Patinhas, o Pato Donald, Zuguinho, Zezinho, Luizinho, Margarida e toda aquele universo ficcional da cidade de Patópolis, que assim, para quem tem a minha idade, aí por volta dos 30, no meu caso 35 anos, e viveu ali em meados dos anos 90, assistiu porque era, se não me engano, era exibido pelo S Besteira, que era DuckTales, né? Que no Brasil ganhou o subtítulo de Os Caçadores de Aventura, que era uma série animada que era inspirado nas obras desses dois autores, não é? Do Karl Barks e do Dan Rosa. Há mais ou menos, aí repetindo, né? Voltando para o início para falar sobre esse volume. Há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, 5 anos, se não me engano, a editora Abril publicou inicialmente essas duas coleções. A coleção Karl Barks e a coleção Dan Rosa. Ambos originalmente são publicadas nos Estados Unidos por uma editora chamada Fantagraphica. A Biblioteca Dan Rosa já chegou ao final, porque são apenas 10 volumes, mas a coleção Karl Barks ainda não. Ela está ainda em processo de produção nos Estados Unidos e a editora Abril pretendia publicar tanto a Biblioteca Dom Rosa como a coleção Karl Barks, mas, né, há uns 4, 5 anos atrás houve aquela hecatombe no sistema de distribuição das bancas de revistas e de livros, na produção das nossas editoras, devido à queda de preços ou à queda de venda
de livros e revistas e, entre aspas, o esgotamento do tipo de negócios envolvido na distribuição e venda, na produção de livros, revistas, gibis, etc. E dizem, né, que um dos fatores que contribuiu para isso foi o e-commerce e a chegada no mercado brasileiro, né, da Amazon. Mas eu não vou atribuir essa hecatombe, esse genocídio das nossas editoras, é simplesmente a chegada da Amazon. A questão é que o sistema de negócios, da distribuição e a venda de livros e revistas no Brasil era algo muito precário e muito custoso, né, para a manutenção das editoras, e com a redução das quedas e novos players, né, aportando aqui no mercado brasileiro, as nossas editoras tradicionais não conseguiram sobreviver. E é o caso do que aconteceu com a editora Abril. Provavelmente, eu não sei se ela faliu. Eu sei que nunca mais eu vi uma revista da Abril, e os direitos de publicação das revistas da Disney aqui no Brasil, que antes era detida pela Abril, passou para outras editoras. No caso, os encadernados, os livros de luxo, passaram para Panini Brasil. Então, ela resolveu continuar o trabalho de publicação da Biblioteca Dan Rosa e da coleção Karl Barks, né? E casualmente, acho que uma vez por semestre, uma vez a cada 3 meses, a editora Panini Brasil ela publica um volume novo. E como era uma coleção antiga, né, tinha mais ou menos uns 5 anos, e de 5 anos atrás, e vários dos títulos estavam esgotados, né? Se você procurar, só se você talvez insistir muito em sebos, em lugares que vendem livros antigos, você vai encontrar um outro volume. Então, para continuar a publicação da Biblioteca Dan Rosa e da coleção Karl Barks, a Panini do Brasil resolveu reeditar os primeiros números. E finalmente eu consegui completar aqui a Biblioteca Dan Rosa, porque são só 10 volumes, mas a Biblioteca Karl Barks, que é um pouco mais ampla, nem sequer terminou ainda, foi concluída a sua publicação nos Estados Unidos, mas tem um número ali que eu procuro e não consigo encontrar de jeito nenhum. Então eu oro a Deus para que a editora Panini Brasil republique esse volume que ainda falta na minha coleção, né? E casualmente, assim que a editora Panini Brasil, né, republica ou publica novos títulos da coleção Karl Barks, eu vou lá e compro, né? Eu vou deixar para falar sobre o Karl Barks em outros vídeos, quando de fato eu fizer, né, essas leituras mais atentas dos volumes da coleção deles. E agora eu vou falar sobre o Dom Rosa, né? Então, primeiro eu vou mostrar a capa, né? Deve estar todo mundo curioso, que certamente vocês já viram, né? Qualquer pessoa que frequenta o supermercado, ali próximo à gôndola, se recordará que alguns anos atrás esses volumes apareciam lá e eles eram baratos. Agora, claro que devido à alta da cotação do dólar, aumento dos preços dos insumos, dos royalties, etc. Então, os preços dessa coleção inflacionaram muito. Mas há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando eu passava no supermercado próximo ao local onde eu trabalhava, ele era R$ 29, R$ 29,90, R$ 30. E para o tamanho do livro, eu não me espantava, achava até barato, né? Mas olha assim, sei lá, eu não sabia quantos volumes tinha, não fazia a menor ideia de quem era Dom Rosa, então para que eu vou comprar isso, né? E nunca comprei. Aí, repetindo, quando eu vi um comentário no YouTube sobre quem era Dom Rosa e a importância do trabalho dele, aí eu não, vou comprar um. Aí comprei, li, gostei, vou comprar outro. Aí comprei esses 10 volumes. Aí eu vou mostrar aqui o primeiro volume da coleção, né? Tio Patinhas, Pato Donalds, O Filho do Sol, que é o volume 1 da coleção Dom Rosa. Então, o primeiro volume, pelo menos, ele é composto dessa forma. Há uma grande introdução, a um texto de 4, 5 laudas bem escritas pelo próprio Dom Rosa, apresentando a sua relação com o Homem dos Patos, que é o Karl Barks. No final, há uma série de textos nos quais ele conta detalhes desse trabalho de produção, pré-produção, pós-produção das suas histórias dos patos. Há uma
como eu disse, as capas variantes das edições nas quais originalmente essas histórias foram publicadas, que aqui reúne algumas histórias que foram lançadas entre 1987 e 1988. E depois, como eu disse, há o volume um da Saga do Dom Rosa. É o último, eu até é assim, curioso o nome que ele usou para essa parte um, que é o último membro do clã Rosa, né? Porque ele conta a vida dele, né? Porque o pai dele era italiano, ele vem para os Estados Unidos, ou ele vai para os Estados Unidos ainda muito jovem, algo em torno ali de 22 anos, e começa a sua vida ali do nada, fazendo pequenos negócios. Alguns anos depois ele consegue um certo sucesso financeiro, volta para a Itália e com a ajuda do irmão ele escolhe, entre aspas, uma boa esposa, né? Ele se casa com uma menina de uma família que era importante da região onde ele vivia, retorna para os Estados Unidos, né? E aliás, nem era o Dom Rosa, acho que nem era o pai, era o avô dele, né? E ele conta o pai. Não sei. Agora eu tô confuso, era o pai, era o avô, porque eu li assim, rápido, né? Porque eu tenho que ler pelo menos um por dia. Aí ele diz que ele é o primeiro menino da família Rosa a nascer nos Estados Unidos, porque ele tinha uma irmã mais velha, que era 11 anos mais velho do que ele, e essa irmã que gostava muito de gibis, né, de comics, de histórias em quadrinhos, e todo o dinheiro que ela conseguia, que ela ganhava do pai, ela comprava gibis. Então, ela tinha um armário que era lotado de revistas em quadrinhos e o Dom Rosa, ele muito pequenininho, com 2, 3 anos, o brinquedo dele, digamos assim, era as revistas. Então, ele relata nessa saga, né, do Dom Rosa, né, o primeiro membro do clã Rosa, ele diz que os brinquedos dele, ou as brincadeiras dele, ali quando ele tinha 2, 3, 4 anos, era justamente mesmo antes dele aprender a ler, a folhear aquelas revistas. E as revistas que ele mais gostava, os gibis que ele mais gostava, era justamente aquela dos patos, né? Que era do tio Patinhas, do Pato Donald, etc. Que é até uma curiosidade que eu não sabia. O nome original do que tio Patinhas é aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos é Uncle Scrooge, né? Tio Scrooge. Eu achei muito legal. Aí voltando, ele disse que quando ele era criança ele tinha muito esse contato com as histórias dos patos. Ele não sabia qual era o autor, porque geralmente quando você é criança, você não se importa muito quem é um roteirista, quem é, entre aspas, o desenhista, você simplesmente lê. E de certa forma essa é a postura básica do leitor mediano. E também porque o Dom Rosa ele não toca nesse assunto, mas nas entrelinhas fica evidente a forma exploratória como a Disney tratava os seus funcionários. Porque o Dom Rosa, repetindo, né, ele se torna esse fã de histórias em quadrinhos, em especial dessas histórias dos patos. Ele descobre que aquelas histórias que ele mais gostavam foram escritas, né, e realizadas por um autor chamado Karl Barks. E, mas como eu disse, ele não sabia, mesmo na adolescência, quando ele começa a se interessar de uma forma mais forte, decide se tornar, entre aspas, um colecionador dos gibis, ele sente alguma dificuldade para descobrir quais eram as histórias escritas pelo Karl Barks, porque eu imagino que o Walt Disney não permitia que os autores assinassem as revistas. Então todas as revistas vinham com a assinatura do Walt Disney, né? O que de certa forma já denota esse caráter, essas práticas exploratórias pelas quais o Walt Disney e a sua empresa, né, a Disney, se tornaram famosas, né? O cara é um mau caráter mesmo, né? Aí, voltando, o Dom Rosa ele se torna um aficionado por histórias em quadrinhos, inicialmente pelas histórias dos patos, depois ele abandona os patos, vai para o Superman, e na fase adulta ele retorna essa sua paixão pelas histórias dos patos devido aos negócios da família. Ele se envolve, ele faz um curso de engenharia para continuar nos negócios da família, mas
a uma determinada altura da vida dele, ele resolve retomar aquela paixão da infância, né? Da essa cultura nerd, da história dos patos, das histórias do Karl Barks e em relação ao desenho, né? Ele disse que na faculdade ele fazia alguns fanzines, fazia, entre aspas, cartoons ou pequenas charges para o jornal escolar, para o jornal da cidade onde ele vivia, etc, né? E ali por volta em meados dos anos 80, na verdade 86, 87, visitando convenções de quadrinhos, ou de que a gente chamaria dessa tal da cultura nerd, ele consegue, entre aspas, uma, como é que se diz? Um acordo, um projeto, assim, um projeto para desenhar uma história envolvendo as personagens do Karl Barks. Pelo que deu para entender, ele faz meio que de uma forma amadorística. Um editor vê o trabalho dele, gosta muito e resolve publicar de forma oficial, né? E até o Don Rosa ele brinca porque ele cria uma espécie de assinatura que era uma sigla, né, Duck, que era na verdade, uma homenagem ao Karl Barks. E como a Disney não permitia que essas revistas recebessem uma espécie de assinatura, né, de autores, ele tentava ocultar essa assinatura ao longo da revista, o que se transformou uma coisa meio que vou dizer, tipo, quase que uma charge, né? Uma anedota, porque depois as pessoas que se tornaram fãs do Karl Barks passaram, entre aspas, a buscar ali nas revistas, nas histórias desenhadas pelo Don Rosa, essa, entre aspas, assinatura que ele colocava nas revistas. Muitas vezes no último quadrinho, às vezes no terceiro quadrinho da revista. E depois ele meio que padronizou, encontrando ali alguma forma de colocar essa sigla, né, Duck, logo no primeiro quadrinho da abertura da revista. Então ele faz essa revista, essa aventura chamada O Filho do Sol, muito inspirada numa revista, num cartoon que ele tinha produzido quando ele era adolescente, quando ele estava na universidade, porque ele é formado em engenharia. Ele disse que ele criou, quando ele estava na faculdade, essa história inspirada, né, nas aventuras do Tio Patinhas, do Pato Donald, do Karl Barks, e quando ele teve a oportunidade de criar a sua própria versão da história dos patos, ele resolveu homenagear o Karl Barks e ressuscitou aquela história que ele tinha produzido quando ele estava na faculdade de engenharia. E o que eu acho engraçado é o seguinte, eu resolvi não folhear as revistas. Eu peguei a número 1, li a número 1 e não sei o que me aguarda no futuro. E nos textos aqui do pós-fácil, o Don Rosa ele afirma que ele se sente envergonhado toda vez que ele folheia novamente essa primeira e segunda histórias que ele escreveu do Tio Patinhas e do Pato Donald. E eu fiquei assim pensando, meu Deus, eu já fiquei embasbacado, né? Boquiaberta com a qualidade do trabalho aqui do Don Rosa, e o cidadão disse que ele se sente envergonhado pela precariedade e pelo amadorismo que ele esboça nessas duas primeiras edições. Eu fiquei pensando, meu Deus, então como o trabalho desse homem progrediu? Porque, repetindo, eu acho isso aqui impecável e ele diz que acha tenebroso. Eu fico, meu Deus, o que que me aguarda nessas próximas edições da Biblioteca Dom Rosa, né? Então, antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de mostrar a edição, vou mostrar algumas páginas e fazer um pedido à editora Panini, que eu sei que ela não vai me ouvir, que eles não verão o meu vídeo, mas tudo bem. Panini Brasil, por favor, reeditem o volume da saga do Tio Patinhas, porque ela está há muitos anos esgotada. Em sebos, em sites que vendem livros usados, ela está assim por um valor absurdo, passa de R$ 300 a coleção. Então, Panini, faça esse favor pelos fãs do Dom Rosa e republique a saga do Tio Patinhas, né? Vocês têm os arquivos, têm os direitos de publicação, seria algo simples. Então, aproveite que a Biblioteca Dom Rosa já foi republicada, que vocês estão publicando e republicando os volumes da coleção do Karl Barks, e tem uma coleção nova da Disney, que é o BD Disney, que são aquelas edições da Disney publicadas pela Grénat.
da França, e republique no Brasil a saga do Tio Patinhas. Assim, nós que somos fãs dos gibis, em especial aqui do trabalho de Dom Rosa, merecemos que essa edição seja republicada, né? Naquele formato de luxo que vocês lançaram antes. E voltando aqui, né? Só para antes de encerrar, o Dom Rosa, ele diz que ele tem uma certa, ele faz uma série de homenagens nessa primeira edição, né? Que é a o Filho do Sol, né? Que o tio Patinhas ele viaja com seus sobrinhos netos aqui para América do Sul, visitando o Titicaca, né? A Bolívia, o Peru, etc., para encontrar esse tesouro perdido. Ele faz uma série de referências a histórias clássicas do Homem dos Patos, né? Do Karl Barks. É uma aventura impressionante. E ele diz que ele xerocopiou histórias do Karl Barks, segmentou que ele criou uma espécie de 30 categorias diferentes com poses dos patos, porque ele era um artista amador e, pelo que deu para perceber, ele era um cidadão vivo ainda, né? Era um cidadão altamente engajado na sua produção, né? Então, repetindo, ele criou uma espécie de 30 categorias diferentes com poses dos patos. Os patos gritando, os patos em ação, os patos caminhando, para desenhar emulando o máximo possível o trabalho de Karl Barks. Então, ele quer desenhar o Tio Patinhas correndo. Então, ele busca lá aquele arquivo com várias cópias de imagens dos desenhos do Karl Barks, né, do Tio Patinhas correndo e imitava, para deixar o seu traço e os personagens o mais próximo possível do trabalho original do Homem dos Patos, né, do Karl Barks, assim, demonstrando não só que ele era um fã assim, visceral do trabalho do Karl Barks, mas também uma pessoa altamente respeitosa em relação ao trabalho do mestre, o que nem sempre se constata em outros artistas. Então, antes de encerrar, vou mostrar aqui de novo o volume 1 da Biblioteca Dom Rosa. Acho que é de leitura obrigatória, apesar de ser essa história envolvendo patos, né? Enfim, mas é algo altamente sofisticado. Acho que não deixa nada a dever a nenhuma outra história. E é um volume gigante, né? Então, assim, até um pouquinho difícil de você folhear. E eu gostei dele ter sido publicado nesse volume gigante, porque ele é altamente detalhista. Você fica aqui horas folheando a revista e prestando atenção em cada um dos detalhes, né? E vale a pena citar aqui o primeiro antagonista que aparece aqui contra o tio Patinhas e seus sobrinhos é o Pão Duro McMoney, né? Que é uma versão, entre aspas, perversa do tio Patinhas. Ele tem basicamente as mesmas características, é um pato, ele é rico, é uma pessoa que é próspera, mas ele não tem aquele caráter humanitário e benigno, né, do tio Patinhas. E também há algumas histórias aqui no qual o Dom Rosa ele já, entre aspas, esboça talvez essa ideia, esse sonho de contar de uma forma cronológica a saga do Tio Patinhas, né? Que é o momento no qual o Tio Patinhas ele tem um vislumbre, né? Ele rememora o tempo da sua juventude, de como ele acumulou dinheiro. E uma coisa que eu achei fantástica em relação aqui ao trabalho do Dom Rosa, né? Por ele ser altamente respeitoso em relação ao trabalho do Karl Barks, é que ele diz o seguinte, olha, o trabalho do Karl Barks era ambientado nos anos 50, foi o período, final dos anos 40, início dos anos 50, que foi o período no qual ele produziu. E em vários momentos da história, o Karl Barks, ele aponta datas, né? Tipo, o Tio Patinhas, ele foi um cowboy em meados de 1888. Nos anos de 1898, ele trabalhou em garimpos de ouro. Né? Nos anos 50, o tio Patinhas era um próspero milionário, o homem mais rico de Patópolis. E o Dom Rosa, por ser esse aficionado, esse grande fã do Karl Barks, ele resolve fazer o seguinte, não ambientar as histórias que ele produziu no tempo dele, no final dos anos 80, mas sim fazer com que as histórias que ele produzia fossem cronologicamente compatíveis com as histórias do Karl Barks, porque ele disse que ele não queria dar a esses personagens dos patos um caráter
mítico, místico, fabuloso, porque ele diz que se ele ambientasse as histórias que ele produziu nos anos 80, 90, Tio Patinhas teria 140, 150, 160 anos, né? Seria algo assim fabuloso. Ele disse, não, quero dar um caráter mais realista possível para os meus personagens. Apesar deles serem patos, né? O rato, né? Corujas, etc. Mas eles são humanos. Né? Então ele ambienta as suas histórias não nos anos 80, 90, mas nos anos 40, nos anos 50, para tornar a sua narrativa e as histórias que ele produzia compatíveis com aquele universo que também era realista e muito humano do Tio Patinhas e da Saga dos Patos, produzido pelo Karl Barks. É fantástico. E o engraçado, voltando, né, tem um dessas histórias no qual o Tio Patinhas ele rememora a sua juventude e o período no qual ele ainda trabalhava duro para conseguir acumular sua riqueza. Porque de fato antes eu pensava que a fortuna do Tio Patinhas ele tinha ganhado assim de uma forma miraculosa, mágica, mas não. O trabalho do cara é fruto do trabalho e do trabalho duro. Tio Patinhas é uma pessoa que prosperou a partir. O self-made man, né? Aquela história do American Way of Life, né? O cara que é o imigrante, né? Ele veio da Escócia, ele trabalhou duro, ele juntou dinheiro, ele investiu e ele prosperou, ele venceu na vida como um pato empreendedor, né? Aí tem um momento, repetindo uma dessas histórias aqui do primeiro volume, que o Tio Patinhas ele rememora da sua juventude e do trabalho pesado dele na mineração do ouro, etc. E ele mostra ali que o Tio Patinhas, até eu anotei isso, que é uma coisa que ele cita, né? Que o Tio Patinhas possuía um desejo intenso de viver, como se fosse uma personagem saída dos romances do Jack London ou dos faroestes do John Wayne. E eu gostei muito dessa forma como o Dom Rosa pensa esse desenvolvimento de uma personagem que é um pato. Quer dizer, ele dá um grau, ele, repetindo, ele inspirado, né, no Homem dos Patos, no Karl Barks, ele tenta entrar ser compatível nesse aprofundamento da personalidade, né, do Tio Patinhas e dos demais personagens que ele apresenta ali. Enfim, por esse primeiro volume, eu já fico assim, ansioso para ler o segundo, o terceiro e todos, né? E toda vez que eu terminar, toda vez que eu concluir algum desses volumes, eu volto aqui para continuar falando sobre essas desventuras que são altamente humanas, desenvolvidas aqui pelo Dom Rosa, sobre o Tio Patinhas e os seus sobrinhos, e também comentar um pouco sobre a saga do Dom Rosa, que eu imagino que ele vai continuar um pouco falando sobre a sua biografia nas próximas páginas e de como ele prosperou, passando de um engenheiro frustrado, que ele, repetindo, ele fez uma faculdade de engenharia devido aos negócios da família, para um dos maiores desenhistas dos Estados Unidos. Né? Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo, né? Até a próxima leitura.